linkage, pessoal, também é tratado como ligação gênica. É como se fosse uma tradução, tá? Ligação gênica. E pela tradução, pessoal, pelo nome, nós podemos interpretar isso de uma forma extremamente clara. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó. Nós vamos agora encontrar em uma célula um par de cromossomo homólogo, tá bem? Um par de cromossomo homólogo. Primeiramente, para caracterizá-lo como homólogo, pessoal, os cromossomos, eles têm que ter o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero e os mesmos locus gênicos, tá bem? Só que o detalhe é este. Nos cromossomos, nós temos 2 locus gênicos. Cada locus é ocupado por um alelo. Então, nós teremos no mesmo cromossomo homólogo, no mesmo par de homólogos, 2 pares de alelos. 2 pares de alelos, que pode ser azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nós não temos mais um fator de segregação independente. Portanto, isso aqui não é mais segundo a lei de Mendel. Isso aqui agora é linkage. Porque os 2 pares de alelos estão no mesmo cromossomo homólogo. Entendido, gente? Nessa circunstância, quando os alelos se separam, eles não se separam independentemente. Quando eles se separam, eles vão juntos. Então, o que eles formam juntos aqui? O gameta azão bezão e o gameta azinho bezinho. Então, nós teremos agora, pessoal, 50% de azão bezão, 50% de azinho bezinho. Vocês entenderam? Sim? Então, qual que é a descrição do linkage? Linkage aqui, 2 pares de alelos estão no mesmo par de cromossomos homólogos, ou seja, eles estão ligados. Isso é uma ligação gênica. Entendido, gente? Essa ligação gênica, pessoal, esse tipo de linkage em que os 2 dominantes estão do mesmo lado e os 2 recessivos estão do mesmo lado, nós chamamos isso aqui de linkage do tipo cis. Esse linkage do tipo cis, pessoal, gera esses 2 gametas aqui. E esses 2 gametas são chamados de parentais. Esses 2 são os gametas parentais. Por que eles são parentais? Porque eles são formados diretamente do genótipo parental, do pai e da mãe, entendeu? O cromossomo do pai, o cromossomo da mãe, são homólogos, têm o mesmo tamanho, posição de centrômero, mesmos locus gênicos, tudo bem? Então gera os gametas parentais. Muito bem. Só que tem um detalhezinho. Tem um linkage que pode ser diferente. Vamos fazer o linkage diferente. Vamos lá. Aqui eu tenho um par de cromossomo homólogo. Para ser homólogo, como é que é mesmo? Tem que ter o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero e os mesmos locus gênicos. Então nós temos aqui o locus, o locus, o locus, o locus. O problema é que os locus estão ligados, né? Tem 2 locus no mesmo cromossomo. Não tem problema. Aqui tem azão, aqui tem um azinho, aqui tem bezinho, aqui tem bezão. Opa, mudou. Eles ficaram na transversal, sim? Eles ficaram diferentes. Como é que é o nome desse linkage? Trans. Então tem um linkage do tipo cis e linkage do tipo trans. Qual que é a diferença dos 2? Entendeu? Inverte aqui. Um dominante, um recessivo, um dominante. Ô, professor, e se for azão, bezinho, azinho, bezinho? Fica só como linkage. É um linkage, mas ele não é nem cis, nem trans, entendeu? Mas é um linkage, a gente não classifica dessa forma, entende? Para ser cis tem que ser assim, para ser trans tem que ser assim. Se vocês entenderam, vocês vão falar quais são os alelos, ou melhor, os gametas parentais do trans. Azão, bezinho e azinho, bezão. Por que eles são chamados de parentais, gente? Porque eles são provenientes dos cromossomos paternos. Ó, cromossomo azão, bezinho, cromossomo azinho, bezão. Parentais. Beleza? Tranquilo até então, né? Bom, só que o linkage, pessoal, ele pode ter, não uma variação, mas ele pode ter um evento, tá? E esse evento nós já conhecemos, é um evento denominado de crossing over, tá? Ou ocorrendo crossing over, haverá uma mudança no perfil gamético, tá? E essa mudança que é a mais importante dentro do linkage, é saber como calcular o aparecimento dos gametas chamados de recombinantes, tá legal?
Vou pegar uma célula agora. Essa célula tem um par de cromossomos homólogos. E este par de cromossomos homólogos tem 2 pares de alelos ligados, ou seja, linkage, né? E a distribuição alélica é assim, ou seja, que tipo de linkage é este? Cis. Esse linkage, pessoal, é um linkage do tipo cis, por quê? Azão, Bzão de um lado, azinho, Bzinho do outro lado, tá legal? O genótipo em si, ele pode ser descrito como azão, azinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, como se fosse aquela questão de segunda lei, não é? Só que com um detalhe, os 2 alelos estão no mesmo cromossomo homólogo. Depois, assim que essa célula está pronta, nós vamos agora, pessoal, fazer com que ela passe por uma intérfase. Opa, intérfase, você sabe o que vai acontecer, sim? O que vai acontecer na intérfase, gente? Duplicação do DNA. Para a gente conseguir diferenciar, eu vou pintar o cromossomo da mãe de vermelho. Tá? Vou manter o cromossomo do papai de branco e da mãe de vermelho. Então vai ficar assim, ó, cromossomo do papai duplicado, cromossomo da mamãe também duplicado. Tudo bem? Neste caso, pessoal, a célula está entrando em meiose, tá? Porque a gente vai gerar gametas aqui, no caso dos animais, gametas, né? Agora, aqueles 2 pares de cromossomos homólogos, que contêm cada qual os seus alelos duplicados, azão, azinho, Bzão, Bzinho, tendem então a trocar pedaços. Essa troca de pedaços ocorre em qual momento da meiose, gente? Prófase 1. Especificamente lá no leptóteno, né? Então nós teremos aqui a questão do crossing over, olha só. Tem aqui o crossing over ou permutação. E aí então os cromossomos homólogos se separam. Vamos ver isso, gente? Como é que é o cromossomo homólogo se separando agora com o crossing over ocorrendo? Vamos lá. Um cromossomo paterno vai receber um pedacinho do materno, não é? Então ele vai ficar um pedacinho aqui vermelho. Certo, gente? Opa, eu fiz o contrário. Deixa eu só fazer diferente aqui. Só trocar a posição. Então esse é o cromossomo paterno com um pedacinho da mamãe. Tá? Porque ele trocou de lado de cá, tá? E aqui o pedacinho da mamãe. Né? O cromossomo da mamãe aqui, um pedacinho do papai. Muito bem. Preciso que você fale, participe agora, falando quais são os alelos que eu posso encontrar aqui, que eu vou encontrar aqui. Vai lá, gente. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Veja, pelo fato de ter ocorrido a troca de pedaços, e neste pedaço o alelo Bzão e o alelo Bzinho ter sido permutado, é que nós vamos ter agora um azinho, aliás, um Bzinho nessa posição. Porque se não tivesse ocorrido o crossing over, como que seria, gente? Azão, Bzão. Opa, errei. Errei feio aqui. Ah, desculpa. Eu vi que você estava fazendo assim. Aqui, desculpa. Azão, azão, tá? Aqui que troca só. Bzão. Deveria ser Bzão aqui, né? Azão, azão. Bzão, Bzão. Mas inverteu. Ficou um Bzinho. Vamos lá. É porque vocês não ajudaram. Como é que é aqui, gente? Azinho, azinho. E aqui, por favor? Bzinho. Aqui é o que, gente? Bzão. Aqui é o Bzinho. Veja que eles trocaram de posição. Tudo bem? Então agora ficou azinho, azinho. Tá tudo bem aqui, né? Bzão, que pertencia ao cromossomo do papai, ficou aqui agora. E o Bzinho. Tudo bem? Se não tivesse ocorrido o crossing over, como seria? Azão, azão, Bzão, Bzão. E aqui? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Pronto, né? Não teria nenhuma graça. Porque os gametas formados seriam os gametas parentais. Bom, como ocorreu o crossing over, e nós estamos analisando nessa circunstância, agora as cromátides irmãs vão se separar. Então nós teremos a separação de uma cromátide, duas cromátides, três cromátides, a outra cromátide. Como são aqui, pessoal? Como fica aqui? Cromátide, opa, tem um pedacinho vermelhinho aqui. Aí tem um pedacinho vermelhinho, um pedacinho branco e um pedacinho vermelhinho aqui. Tudo bem? Saúde. Como que são? Atenção aqui. A distribuição alélica, vai lá.
Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Muito bem. Nesse momento, nós estamos vendo, pessoal, que apareceu dois gametas que não tinha nos parentais, naquele primeiro caso, certo? Certo? Se não tivesse ocorrido o crossing over, aqui seria Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, sim? Então seria só gametas parentais, mas agora teve crossing. Com o crossing apareceram esses dois gametas. Como nós denominamos esses dois gametas, gente? Esses dois gametas, neste momento, são chamados de recombinantes. A razão deles serem chamados de recombinantes é porque ocorreu o crossing over, ou seja, a recombinação. Como é que é o nome desse gameta aqui? Esse é um gameta do tipo parental e esse aqui é o outro gameta do tipo que, gente? Parental. Bom, vamos analisar. Num linkage cis, qual é o gameta parental que tem que surgir? Vamos lá. Se é um linkage cis, qual que é o gameta parental? Azão, Bzão. Linkage cis, qual é o gameta parental? Azinho, Bzinho. Qual que é o gameta parental aqui? Azão, Bzão. Gameta parental, Azinho, Bzinho. Entenderam? Mas não tem o recombinante, por quê? Aqui não teve crossing, aqui agora teve crossing. Então, esses dois gametas, pessoal, que agora são chamados de recombinantes, muda a proporção dos gametas no indivíduo. Muito bem. Quem acha que, expressa a sua opinião, tá? Quem acha que a proporção dos gametas no final é 25, 25, 25, 25? Ninguém acha nada? Quem acha que não é 25, 25, 25, 25? Quem está esperando a minha resposta? Está esperando a minha resposta? Muito bem. Não é 25, 25, 25. Então, quanto é? 50, 50, 50, 50? Não, vai dar 200 aí. 200% de gametas. Vai ser bom assim, não é? Não é 50, 50. 25, 10, 25, 10. Também não vai dar 100. 25, 50, 25. Não é. Não é nada a ver. Pessoal, por enquanto não dá para saber. Sabe por que não dá para saber? Porque vai depende da taxa em que esses dois alelos aqui podem se recombinar, ou seja, depende da taxa de recombinação entre os locos. Então não tem como saber, nesse momento, qual é a chance de aparecer os recombinantes. Porque eu tenho que informar a vocês, o elaborador tem que informar qual é a taxa de recombinação, quantas unidades de recombinação esses alelos podem apresentar. E aí então vem um número, né? Vem um número importante. O número, pessoal, no primeiro momento, pode ser qualquer um abaixo de 50. Tá? Então a taxa de recombinação, pessoal, ela tem que ser abaixo de 50%. Tá legal? Então vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui 30 centimorgans. Centimorgans? Que isso, professor? Bom, centimorgans, pessoal, é a unidade da distância dos alelos, da distância dos locos no cromossomo. Por que recebe esse nome de centimorgan? Bom, é homenagem, no caso, a Thomas Morgan. O Morgan, no caso, o Thomas Morgan, ele então determinou, pessoal, que os alelos apresentam uma distância, isso se chama mapa cromossômico. Então tem uma distância entre o locus e outro, e pela distância dos locus, você pode calcular a chance de ocorrer recombinação. Então, pela distância dos locus, eu consigo determinar qual é a chance de aparecer os recombinantes. Então, você pode encontrar como 30 centimorgans, ou você pode encontrar como taxa de recombinação igual a 30%, alguns colocam como TR igual a 30%, como é taxa, a gente acaba colocando porcentagem, né? Ou, se não, poderia ser assim,
30 unidades de recombinação. 30 UR. Unidades de recombinação. O elaborador, pessoal, ele vai usar uma dessas denominações, tá? Então ele coloca assim, num linkage cuja taxa de recombinação é de 30%. Num linkage cujas unidades de recombinação são em 30 unidades. Ou a distância entre os locos em linkage é de 30 centimorgans. Qualquer uma dessas denominações, pessoal, vai resultar na mesma interpretação, entendido? Tá? Você tem que conhecer essas três variações, porque se aparece uma e você só conhece duas, tipo, aparece nas 30 centimorgans. Então, e aí, o que é isso? Né? Então, taxa de recombinação, unidade de recombinação, centimorgan, mesma coisa. Agora, diga, qual é a chance de aparecer os recombinantes? 30%. Professor, é sempre 30%? Eu disse que a taxa de recombinação pode ser qualquer número abaixo de 50. Não pode ser 50, tem que ser 49, 48, 47, 46, 45, entendeu? Quanto maior a taxa de recombinação, maior é a chance de aparecer os recombinantes. Afirmação certa ou errada? Quanto maior a taxa de recombinação, maior é a chance de aparecer os recombinantes. Certo ou errado? Tá certo? Ora, se a taxa de recombinação for de 10%, qual a chance de aparecer os recombinantes? 10%. Se a taxa de recombinação for de 30%, qual a chance de aparecer os recombinantes? 30%. Entendeu? Quanto mais distante, maior é a chance de recombinar. Ou seja, maior é a chance de aparecer os recombinantes. Agora tem que tomar cuidado. São quantos recombinantes? São 2 recombinantes. Portanto, pessoal, cada recombinante está em qual proporção na população? Esse recombinante está na taxa de 15% e esse aqui, pessoal, na taxa de 15%. Entenderam? Somados, 30. 15 vai dar 30. Sobra quantos por cento para chegar no 100? É 70, tem que dar 100, né? 70. 70 dividido por 2, 35 para este parental, 35 para este parental. Vocês entenderam? Sim? Então, na verdade, a proporção de gametas neste caso, qual é? 35, 15, 15, 35. Entenderam? Bom, vamos fazer uma simulação só rapidinho. Se fosse 10 unidades de recombinação, como seria aqui? 5, 5, 45, 45. Entenderam? Sim? Então, se você encontrar algo do tipo assim, ó. Veja, são os 4 possíveis gametas, concorda comigo? Azão, Bzão, azão, Bzinho, Bzão. Qual que é a sua primeira conclusão, bater no olho? Isso é linkage. Porque se não fosse linkage, seria 25, 25, 25, 25. Mas não é. Então é linkage. Então a distribuição do linkage é esta. Bom, quem é o parental da história? Quem é o parental da história? É o azão, Bzinho, azinho, Bzão. Por quê, professor? Porque eu disse que a taxa de recombinação não pode ser acima de 50. Logo, os recombinantes sempre estarão em menor proporção. Ou a frase pode ser o contrário. Os parentais sempre estão em maior proporção. Entenderam? Os parentais sempre estarão em maior proporção. Professor, mas como é que sim, esse é o que é o parental? Ele não era o recombinante? Bom, era nesse caso. Agora aqui eles são parentais. Porque este aqui é um caso de linkage o quê? Esse é um linkage do tipo trans. Por que é um linkage trans? Bom, esse aqui não é um parental? Sim. Esse aqui não é outro parental? Sim. Como são os gametas parentais de um linkage do tipo trans? Aqui, ó. Azão, Bzinho, azinho, Bzão. Tá aqui, ó. Azão, Bzinho, azinho, Bzão. Entendeu? Esses são os parentais.
Então esses são quem? Quem são esses? Os recombinantes. 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 Respondam, qual é a taxa de recombinação neste caso? 10%. Então a taxa de recombinação neste linkage é de 10%. E qual é o tipo de linkage aqui, pessoal? Trans. E esse linkage trans, ele pode ser expresso assim, azão Bzinho sobre azinho Bzão. Isso aqui é um genótipo trans. Tá legal? Só recapitulando aqui rapidinho. Ó. Como que é o genótipo trans? Acabei de fazer. Azão Bzinho sobre azinho Bzão. Esse é um genótipo que, gente? Trans. Como é que é o genótipo cis, por favor? Azão Bzão sobre azinho Bzinho. Esse é um genótipo que? Cis. Entenderam? Então eu posso ter duas descrições. Olha, num caso de um dihíbrido de linkage cis, a taxa de recombinação é de 30%. Ou eu posso fazer o seguinte, dá uma olhada agora. Talvez esse seja o passo mais difícil para a gente interpretar linkage, tá? Que é assim, ó. Geração parental. Que tipo de linkage é esse? Cis. Está escrito isso aqui ou não? Sim. Nenhum momento eu falei que era um linkage cis, mas isso está escrito aqui. Azão Bzão sobre azinho Bzinho significa que é um linkage do tipo o quê, gente? Cis. Essa pessoa casou-se com esta pessoa. Que linkage que é esse? Não tem classificação. É um linkage, concorda comigo? Que você tem um par lá, um par aqui, mas eles são todos iguais. Agora eu preciso muito que você determine. Num casal, pessoal, cujo linkage tem este fato, e a taxa de recombinação é igual a 8%. Tá bom, 8%. Ou 8 unidades de recombinação. Ou também pode ser como mesmo, 8 centimorgas, tá bem? Eu quero saber a chance desse casal ter um filho cujo genótipo seja este. Qual é o tipo de gameta que aqui podemos encontrar, por favor? Azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão, azinho Bzinho. Concorda comigo, pessoal? Como assim, professor? Não entendi. Bom, isso aqui, pessoal, é um linkage do tipo que? Cis. Então, caímos nesse fato aqui. Isso é um linkage cis. Como tem descrito lá a taxa de recombinação, existe a possibilidade de crossing over, concorda? Bom, se ocorrer crossing over, nós teremos que tipo de gameta? Azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão, azinho Bzinho. Eu só fiz isto, tá? Só desmembramos aqui. Só que ele deveria ser 25, 25, 25, 25, não é? Mas não é, porque isso aqui não é segundo a lei de Mendel, isso aqui não é segregação independente, isso aqui é linkage. Então, como que a gente trabalha com esse detalhe? Se isso é linkage e a taxa de recombinação é de 8%, nós temos que calcular qual é a chance de cada um estar aqui presente. Como eu sei que azão Bzão é um parental e azinho Bzinho é o outro parental, o azão Bzinho e azinho Bzão são recombinantes. Então, estes dois aqui são os recombinantes da vez, e este aqui é o parental, e este aqui é o parental da vez. Tudo bem? Calcula qual é a chance destes dois recombinantes estarem aqui. 4%, 4%. Quantos são os dos parentais? 46%, 46%. Só um detalhe, pessoal. Poderia ser relativamente quebrado isso aqui, tá? Eu poderia ir 46, 5, 4, 46. Aliás, 45, 4, 5, 46. Entendeu? 45, 4, 5, 46. Somando tudo daria 100. Então não preciso ter número exato, tá? Mas também não pode ser muito radical, tipo 46, 12, 9,
8, ou 31, entendeu? Não dá para ser assim. Então, muito próximo, tudo bem. O número não precisa ser exatamente igual. Por que que esse aqui é 46, por que que esse aqui é 46 e por que que esse aqui são 4, 4? Porque eles são os recombinantes. A chance deles aparecerem no todo dá quantos por cento, gente? 8. Vou até tirar daqui. 8% é a taxa de recombinação. Qual é o linkage que está aqui? Nenhum. Não é linkage, nem cis, nem trans. Mas é linkage? É. Tem taxa de recombinação nele? Tem. Se a taxa de recombinação resultar, qual que é o tipo de gameta que vai ser formado aqui? Azinho, Bzinho. Qual que é o outro gameta? Azinho, Bzinho. Qual que é o outro gameta? Azinho, Bzinho. E qual que é o outro gameta? Azinho, Bzinho. Como assim, professor? Não entendi. Presta atenção. Hipoteticamente, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Como é que é aqui? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Como é que é aqui? Azinho, 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 Bzinho, azinho, Bzinho. Entendeu, gente? Então, esse linkage aqui, mesmo tendo recombinação, ele não tem fatores de recombinantes, tá? Agora, calcula. Qual é a chance de eu encontrar esse genótipo no filho? 4%. Entenderam? Por que 4%? Bom, para gerar esse genótipo, qual é o encontro gamético que eu tenho que promover? Bom, eu tenho que promover este encontro gamético com este encontro gamético, entendeu? Este fecundando este vai dar o quê? Azão, Bzinho, azinho, Bzinho. Qual é a chance deste gameta estar na população? 4%. Então, a chance deste genótipo surgir é a chance deste gameta estar aqui, 4%. Entenderam? Então, essa é a resposta de um cruzamento em linkage. Entendido, gente? Sim? Perfeito. Tá?